Companheiros e companheiras, eu me sinto muito à vontade de participar do Congresso da Abrasco porque é a minha entidade. Eu sou um profissional da saúde coletiva, um médico sanitarista, um docente do campo da saúde coletiva, fiz meu mestrado, meu doutorado na área da saúde coletiva e hoje tenho aí a honra, o privilégio, a tarefa de responder pelo comando do Ministério da Saúde. Eu que ajudei muitos milhares de companheiros o processo de implantação do SUS e vou continuar lutando pelo SUS assim que deixar o comando do Ministério da Saúde. Mas quero afirmar que desde o primeiro congresso, quando eu ainda era sextonista de medicina da Abrasco, portanto, só pude observar o surgimento da Abrasco, nós que somos do campo da saúde coletiva, reconhecemos o papel essencial que essa organização tem representado na luta pela democracia, na luta pelos direitos sociais, na construção do Sistema Único de Saúde, na defesa do Sistema Único de Saúde e um papel mobilizador de distintas forças sociais que compõem o campo da reforma sanitária e que tem tido um papel brilhante, essencial, e eu espero que a Abrasco renove neste congresso, agora sob a liderança do professor Gastão Wagner, este compromisso histórico de se constituir num campo essencial para o processo de afirmação da saúde como direito, um campo que ajudará, na 15ª Conferência Nacional, a demarcar quais são as diretrizes essenciais para a construção do nosso Plano Nacional de Saúde, as diretrizes, as prioridades para os próximos 4 anos, mas que também, no Conselho Nacional e em outros espaços onde a Abrasco atua, terá a capacidade de empreender a luta pela defesa da saúde. Eu acho que o próprio tema central e o temário da maneira com que é desenvolvido mostra o compromisso da Abrasco com as questões do desenvolvimento socioeconômico, da democracia e da saúde e da discussão dos determinantes sociais do processo saúde e doença, da luta pela viabilização do Sistema Universal de Saúde no Brasil hoje, mas de uma luta que se estende para um compromisso para as Américas e para um sistema universal que seja expressão do cuidado e do direito à saúde em todo o mundo, da discussão sobre a saúde e os desafios do cuidado à saúde para a população brasileira e da reafirmação do Estado democrático e da importância da discussão sobre a gestão pública da saúde. O campo da saúde coletiva se confunde com a construção do SUS e o SUS se confunde o tempo inteiro com o próprio campo da saúde coletiva. Nós, profissionais do campo da epidemiologia, do campo do planejamento, da administração em saúde, das ciências humanas aplicadas à saúde, enfim, todos nós, nos diferentes espaços de atuação, temos uma enorme responsabilidade pela construção do SUS e também pelo futuro deste sistema, que é sem dúvida nenhuma uma conquista civilizatória e que nós não podemos, sob hipótese alguma, permitir que haja retrocesso. Eu quero destacar também a importância deste congresso homenagear companheiros como a Nina Pereira Nunes, como o professor Rui Laurenti, como meu grande amigo de muitos anos, Gilson Carvalho, como uma referência internacional para nós, o professor Giovanni Berlinguer, porque relembrar, destacar companheiros e companheiras que deram da sua vida uma contribuição imensa para que a Abrasco, para que a saúde coletiva brasileira ocupasse o espaço que hoje ocupa, é sempre muito importante que nós tenhamos a capacidade de não esquecer, de homenagear e, acima de tudo, tornar sempre presente, viva a luta de cada um desses companheiros e companheiras na construção da política de saúde do Brasil, que todos nós desejamos, que todos nós trabalhamos para que ele possa ser conquistado.
O Brasil vive uma transição demográfica, uma transição nutricional, uma transição epidemiológica. Todos nós que somos do campo da saúde coletiva dominamos todas essas informações e as implicações, e isso nos faz ter que lidar com novos desafios. Os desafios não são os mesmos, alguns ainda se impõem do momento em que nós construímos o SUS. Mas, transcorridos 27, 28 anos depois da promulgação da nossa Constituição, novos desafios se colocam. E nós precisamos, nós do campo da saúde coletiva, continuarmos a aportar cada vez mais elementos, instrumentos, dispositivos de enfrentamento dessa realidade tão vital para a saúde da população brasileira. Eu quero aqui reafirmar, mais uma vez, sei que falo não apenas em nome do meu companheiro Aldo, mas falo em nome da presidenta Dilma Rousseff, de todo o governo brasileiro, o compromisso do governo federal com a saúde enquanto um sistema universal, a saúde enquanto um direito social. Nós lutaremos com toda a força para que a PEC 451, que mexe no artigo 8º da Constituição, e que faz um verdadeiro retrocesso em relação às conquistas que nós tivemos em 1988, ao afirmarmos no artigo 196 que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, acabando com a figura da indigência na área da saúde, nós lutaremos com todas as forças para que não passe. São necessários 2/3 do voto do Congresso Nacional. Mas é extremamente importante destacar que um projeto de emenda à Constituição não cabe veto da Presidência da República. Portanto, nós temos que mobilizar todas as forças que têm compromisso com o SUS, com este processo civilizatório, para que não haja possibilidade de um retrocesso deste tamanho seja inscrito na nossa Constituição, favorecendo interesses econômicos que são absolutamente contrários ao interesse da maioria da sociedade brasileira. Eu quero destacar muito rapidamente algumas questões que, para nós do Ministério da Saúde, para nós que fazemos a coordenação nacional do Sistema Único de Saúde, parceria com os secretários estaduais, com os secretários municipais, com os conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde, quero destacar alguns aspectos que nos parecem importantes. Não vou ter tempo aqui, até porque acho que ninguém aguentaria de discorrer sobre cada um deles, mas quero demarcar alguns pontos que são decisivos para enfrentar a conjuntura, as questões, colocar sem me tornar repetitivo, sem entrar em questões que Socorro colocou de maneira muito consistente, que são os desafios mais gerais que nós temos, porque saúde é luta, saúde é democracia, saúde é enfrentamento das condições socioeconômicas e a produção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Mas eu quero destacar a importância da reafirmação da atenção básica e da possibilidade que o Brasil experimenta, 27 anos depois da criação do SUS, de ter efetivamente equipes de saúde da família completas em todo o território nacional com mais médicos. Hoje, são 18.240 equipes de saúde da família mantidas pelo Programa Mais Médicos, que se somam a outras 18.000 equipes. Nós ultrapassamos 135 milhões de brasileiros cobertos pela atenção básica, pela estratégia de saúde da família, atenção básica tradicional, de qualquer maneira, brasileiros vinculados a equipes, ao cuidado básico à saúde. Sempre foi um mantra nosso de que era essencial avançar na construção de uma atenção básica, que pudesse ser resolutiva, que pudesse cuidar com dignidade, com compromisso, com responsabilização dos brasileiros dentro de um território, enfim, um conjunto de princípios que todos nós fomos refletindo, construindo, debatendo ao longo desses anos. Nós vivemos hoje uma situação que é uma realidade. Nós vamos ampliar o Programa Mais Médicos, hoje cobrindo 63 milhões de brasileiros, em mais de 4.050 municípios, de prefeitos e prefeitas de todos os partidos, inclusive daqueles que lá no Senado procuram destruir, através das suas lideranças, o Programa Mais Médicos, proibindo
acabando com a parceria entre o Ministério da Saúde, histórica, entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana, que viabilizou a presença dos médicos cubanos no nosso país, mas é um programa, uma estratégia republicana, que não para apenas no provimento, ainda que a ampliação autorizada pela presidenta Dilma esse ano, de mais de 4.200 médicos, tenha sido integralmente ocupada, feita a partir de médicos brasileiros. 92% de médicos com diplomas validados e 8% de médicos brasileiros formados no exterior com diploma ainda não validado, já demonstrando uma tendência de transição, e que o Brasil poderá, até 2026, garantir uma oferta de profissionais suficientes. Claro que quando a gente fala em mais médico, seria um descolamento da realidade dizer que só o médico tem importância. Mas é que, na verdade, uma equipe interdisciplinar que trabalhe de fato precisa contar com o esforço do médico, do enfermeiro, do técnico auxiliar de enfermagem, do agente comunitário, do cirurgião dentista, com todos os profissionais que trabalham nos núcleos de matriciamento, porque para nós não importa apenas garantir a oferta, ainda que hoje nós não tenhamos nenhum município brasileiro sem médicos, que pela primeira vez em 515 anos de história oficial, nós tenhamos médicos em todos os distritos de saúde indígena, quilombolas, assentamentos rurais, mas na periferia das grandes cidades, em Goiânia inclusive, mesmo nas cidades mais desenvolvidas, hoje, diferente do que acontecia no passado, a oferta de atendimento básico é uma realidade para quem mais precisa do SUS. Nós estamos investindo fortemente na ampliação da formação médica. E esse é um debate que vale a pena ser feito, porque há sempre aqueles que querem contrapor a expansão da oferta pública e privada que está sendo conduzida pelo Ministério da Educação, em parceria inédita com o Ministério da Saúde, com a ideia de que nós não teremos qualidade. Ora, jamais nós poderíamos trabalhar com a ideia de expansão da formação de qualquer profissional de saúde, descolando a ideia de quantidade e de qualidade. Tanto que o INEP passará a fazer um processo de avaliação seriada no 2º, no 4º e no 6º ano. Tanto que nós invertemos a lógica de abertura de novas escolas, que começou pela medicina, mas que começa também a ser pensada pelo sucesso, pelo jeito exitoso que está sendo feito, para outras áreas de graduação. Como é que funciona a Gadelha hoje? Até então, o dono da instituição privada de ensino superior escolhia, para o seu modelo de negócio, qual era o lugar que ele achava mais interessante abrir um curso, seja de medicina, engenharia ou de qualquer área. Fazia o seu lobby, enfim, cumpria todos os requisitos, Conselho Nacional de Educação, se era da saúde, Conselho Nacional de Saúde, tinha o seu negócio aprovado. Hoje, o Ministério da Saúde e o MEC identificam quais são as regiões do país que precisam de expansão de vagas, primeiro da universidade pública, e quando não conseguimos, e tivemos já uma grande ampliação, desde a lei do Mais Médico, ampliação de escolas privadas. Fazemos o edital para selecionar as cidades. Comprometemos os gestores do SUS, os trabalhadores, e depois é feita a seleção da instituição de ensino superior privada, escolhido por critérios de qualidade, projeto político pedagógico adequado às novas diretrizes curriculares da medicina e da saúde, grande compromisso de investimento na rede pública, em educação permanente, em formação dos trabalhadores, em investimentos concretos, mudando completamente a lógica. E com isso, mais de 6.900 novas vagas de medicina foram abertas de 2013 para cá. E pela primeira vez, as cidades do interior passam a ter uma oferta maior do que as capitais. A região norte e nordeste, centro-oeste, o interior da região sudeste e da região sul passam a ter, ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro passa a determinar as prioridades do ponto de vista da formação. Tudo aquilo que a gente sempre lutou, que era cumprir o que está na Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, de que o SUS tem que ser ordenador da força de trabalho em saúde. Uma mudança radical que nós precisamos avaliar. E eu saúdo a Abrasco por compartilhar a plataforma de avaliação do Mais Médico, que não será apenas do Mais Médico, mas da atenção básica que nós queremos cada vez mais qualificada. Estamos ampliando as residências médicas e as residências multidisciplinar, interiorizando
Cada nova escola tem compromisso, porque nós vamos universalizar a formação e a pós-graduação em residência no nosso país. Enfim, um conjunto de investimentos que se compartilham também com os investimentos na infraestrutura. São 26 mil unidades básicas sendo reformadas, construídas e ampliadas em todo o país, mais de 5 bilhões de reais. Um investimento que pela primeira vez da União ultrapassou os 9 bilhões de gastos anuais e hoje já ultrapassa 20 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde em atenção básica. De fato, uma prioridade. Não estou satisfeito, porque expansão não significa mudança do modelo de cuidar das pessoas. E essa discussão, a Abrasco tem uma enorme contribuição. Como cuidar melhor, como trabalhar de fato em equipe, como romper com o modelo centrado no médico, centrado no procedimento, que coloque o usuário, que coloque a comunidade, as condições de vida no centro da nossa realidade. Estamos agora partindo para uma discussão do qual nós temos uma enorme lacuna de formulação política, que é o campo da atenção ambulatorial especializada. Vem aí o programa Mais Especialidades, mas ele não vem pronto com um pacote que nós, os iluminados do Ministério da Saúde, queremos trazer para a sociedade brasileira. Estamos já no processo de construção interno, começando a ouvir os gestores municipais e estaduais, mas queremos ouvir a Abrasco, queremos ouvir os especialistas, queremos ouvir os conselheiros de saúde, para poder, a partir daí, mudar a lógica de financiamento, mudar a lógica de cuidado, fazer mudanças estruturais no nosso sistema de saúde, numa das áreas, como eu disse, onde nós temos os maiores déficits de formulação, de capacidade de atenção. Eu disse que eu não ia me estender, mas já estou começando a me empolgar, né? Destacar, e eu sei que todo mundo está muito cansado, mas destacar que eu poderia falar aqui de outras necessidades, mas eu quero pontuar algumas questões decisivas. Nós temos que discutir a fundo o tema da promoção e da vigilância em saúde. Não como alguma coisa apartada da nossa rede, dos nossos compromissos de formação, mas não é possível que, em função do perfil epidemiológico, nutricional, do perfil demográfico, dos desafios que nós temos, nós vamos continuar tratando como se fosse coisa à parte dos epidemiologistas, do povo que cuida da vigilância na nossa prefeitura ou no nosso governo estadual ou no Ministério da Saúde, dos temas que envolvem, por exemplo, a epidemia de parto cesariana que esse país vive. É uma vergonha. Eu não consigo, como ministro da Saúde, ouvir calado um ofício que chegou para mim em setembro do ano passado, de um prestador privado de uma região de 2 milhões de habitantes, comunicando a todos os médicos daquela região, que a partir do dia tal, estavam cancelados todos os procedimentos obstétricos de urgência e que os partos cesarianos deveriam ser marcados com 5 dias de antecedência e seriam realizados de segunda a sexta-feira, exclusivamente, das 8 às 16 horas. Basta. Isso explica 84% de taxa de cesariana na rede privada. Não dá para admitir um negócio desse. Há 10 anos atrás já era um absurdo, 73%, mas continua crescendo, e está crescendo no Sistema Único de Saúde. E aí o argumento, não, é o modelo de pagamento, é a forma de financiamento, é a tabela da saúde suplementar ou a tabela do SUS. Não é. É porque nós continuamos com esse procedimento centrado no médico e não incluímos a enfermagem no núcleo do cuidado em saúde. É porque nós não tivemos coragem de olhar os Estados Unidos, que tem lá um sistema totalmente privado e que tem uma taxa de cesariana de 29%. É porque nós achamos que a mulher brasileira não pode ser empoderada e ter o direito de fazer a sua escolha, respeitando os direitos sexuais e reprodutivos, mas dando a cada mulher o direito de escolher. Ora, o único objetivo do milênio não alcançado foi exatamente a mortalidade materna. Por que será? 3 vezes mais a taxa de mortalidade, 120% de prematuridade e a gente discutindo cada vez mais UTI neonatal. Vou dar um outro exemplo. Como é que nós, do campo da saúde coletiva, vamos continuar calados em relação à violência? A violência contra os negros, a violência contra as mulheres, a violência contra todas as chamadas minorias.
Como nós vamos continuar calados com a violência no trânsito? O ano passado foram 48 mil brasileiros, 12 mil vítimas de acidentes de motocicleta, que virou uma verdadeira epidemia. Nós fizemos a substituição da bicicleta, do jegue, do cavalo, particularmente nos estados do Norte, Nordeste e no interior do nosso país, e ainda não conseguimos identificar. E o que eu mais ouço é: ministro, preciso de mais recursos para abrir mais UTI, para abrir mais centro de trauma, mais centro de reabilitação, colocar mais ambulância do SAMU. Não, nós precisamos enfrentar essa política de forma intersetorial. E nos determinantes da doença, não é possível, do problema. A mesma coisa diz respeito ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Vamos continuar tratando como caso de polícia? Criminalizando o usuário, virando as costas, montando um sistema de cuidado que reprime, que aparta, que segrega? Ou vamos enfrentar para valer a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, garantindo o direito do cuidado em liberdade, a geração do emprego, a reconstrução de projetos de vida? Podia pegar o exemplo da obesidade, podia pegar o exemplo de qualquer coisa, mas eu estou dizendo parar com essa história de que determinantes, indicadores, problemas de promoção é coisa de epidemiologista para ficar levantando, e não tem nada a ver com quem cuida do dia a dia da rede, o dia a dia da construção das políticas de saúde coletiva. Nós vamos precisar enfrentar essa agenda. Eu queria só destacar alguns outros pontos, que eu não vou me alongar, mas vou citar, daqueles que nós do Ministério da Saúde consideramos fundamental. Discutir assistência farmacêutica e inovação no SUS. Isso é decisivo. Hoje, para nós, aproveitando aqui a presença do nosso ministro da Ciência, Tecnologia e da Inovação, nós só com as políticas de desenvolvimento produtivo, nós conseguimos economizar mais de 4 bilhões de reais por ano. Ontem nós fizemos o anúncio da introdução das mais modernas drogas para o tratamento da hepatite C, que nós pagaremos, porque fomos para a Conitec, porque a Anvisa foi rigorosa no registro, a Conitec foi rigorosa na negociação, a nossa Comissão Nacional de Especialistas não se rendeu à pressão de mercado, nós fizemos uma negociação com os laboratórios internacionais e nós estamos introduzindo o tratamento mais moderno, que vai permitir dobrar, vai reduzir o tratamento de 9 meses para 3 meses, 90% de cura da hepatite C contra 42%, ao valor de $9.200 o tratamento por paciente. Os Estados Unidos está pagando, nesse momento, o mesmo tratamento a $97 mil por paciente. E os países europeus, praticamente todos eles, entre 85 e 95 mil. O que o Brasil está conseguindo, com um jeito criterioso de discutir inovação, obrigado, sem ficar de joelhos aos interesses do capital internacional, valorizando os nossos laboratórios públicos, reconstruindo a nossa política, a nossa capacidade de investir em inovação, é exatamente poder permitir que outros povos, que outros países das Américas, da África e do mundo tenham o direito de ter acesso às mesmas tratamentos, as mesmas terapias que hoje os chamados países do primeiro mundo, a qualquer custo, conseguem ter. Eu me orgulho muito de ter participado deste processo, que vai significar uma revolução muito parecida do que foi a introdução dos protocolos na AIDS para o tratamento da hepatite C. Mas mais do que isso, pelo fato de que nós estamos conduzindo uma negociação que vai interferir no mundo inteiro. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês de como o Sistema Universal de Saúde faz bem para a saúde. Eu participava em maio em Genebra, na Assembleia Mundial de Saúde, de uma mesa com os países do BRIC sobre tuberculose. E um dado me chamou muito a atenção. A Rússia está com o mesmo esquema terapêutico, mesmo que nós usamos aqui no Brasil. A micobactéria tuberculose é a mesma, tá ok? Vamos combinar. Ela não é brasilienses e nem russas. O mesmo esquema terapêutico, 17% de resistência ao tratamento. A África do Sul bate em 23% de resistência. E a resistência no Brasil é menor do que 1%. Sabem qual é a diferença? A assistência farmacêutica gratuita e de qualidade. 6 meses de tratamento.
Todos nós sabemos que com 2, 3 semanas de tratamento da tuberculose, o paciente deixa de ter febre, sudorese, começa a se alimentar, volta a trabalhar. E como tem que comprar os medicamentos na maior parte do mundo, eles não conseguem, de fato, fazer o tratamento. Pontuar, para finalizar a minha intervenção, questões que considero fundamental. 27 anos depois, não é possível mais não rever o nosso pacto interfederativo. Um jeito de fazer com que os estados assumam para valer a coordenação dos sistemas estaduais de saúde e seu papel na regionalização. Não é mais possível, 28 anos depois, fazer para valer a informatização do Sistema Único de Saúde e o uso racional para valer das tecnologias de informação a serviço da população e dos trabalhadores. Nós temos um compromisso, estamos fazendo, de reestruturação gerencial do Ministério da Saúde, de revisão com a constituição de um Instituto Nacional de Saúde para cuidar da saúde indígena de maneira mais direta e não através de 3 organizações sociais, como é feito hoje. Nós queremos uma condução pública para cuidar da saúde indígena em todo o território nacional. Um compromisso com o fortalecimento do nosso complexo industrial da saúde, com a reestruturação da Anvisa e a incorporação, nesta nossa importante agência de vigilância sanitária, do tema da inovação. Nós somos bons demais na proteção sanitária. O nosso desafio agora é também caminhar par e passo com o tema da inovação. A reestruturação para valer da saúde suplementar, da nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a discussão, pondo o dedo na ferida, da relação público-privado. Eu sei que este é o tema talvez mais fácil de criar os polos opostos e dizer, rotular na cara de um, eles são estatizantes, eles são privatizantes. Nós que temos compromisso com a saúde coletiva, temos que revisitar esses 27 anos de SUS, um sistema público de saúde e colocar o dedo. O ano passado, nós conseguimos o ressarcimento dos planos de saúde superior a toda a história de ressarcimento, em um ano. Este ano, nós vamos conseguir inscrever 1,2 bilhão de reais de ressarcimento dos planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Isso é pouco. Isso não nos interessa. Pela primeira vez, estamos colocando os procedimentos de alta complexidade. O que nós precisamos garantir é que essa relação seja feita transparente. Se ela tem vasos comunicantes, que eles sejam regulados, que eles sejam, acima de tudo, colocados a serviço da população. Quem compra um plano de saúde tem que ter de volta aquilo que está no seu contrato. E não cabe empurrar para o Sistema Único de Saúde quando é caro, quando a tecnologia é de maior complexidade. Portanto, este é um tema que nós não podemos postergar. Ele não é fácil. Ele nos desafia. Mas a Abrasco tem história e tem tradição para fazer a condução e a discussão desse tema, junto com outras forças sociais que têm que estar nesse debate, sem dúvida nenhuma, dando uma enorme contribuição. E eu queria finalizar, de verdade, falando sobre o financiamento. Eu não poderia deixar, neste momento, de citar muito rapidamente a discussão do financiamento. Nós vivemos uma situação que todos vocês acompanham, de ajustes da economia. Ajustes da economia não são feitos para parar o Brasil e muito menos para colocar a conta na classe trabalhadora. Não é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é com voltar ao crescimento o mais rápido possível, proteger o emprego, garantir as políticas de inclusão social. Vivemos um processo passageiro. E tanto isso é verdade, que no nosso orçamento deste ano, nós tivemos não apenas aquilo que vem sendo trazido desde 2000, com a criação da Emenda Constitucional 29, que é o gasto do ano anterior, mais o PIB, mais a inflação, com aumento de 3 bilhões e 100 milhões de reais no nosso orçamento. No momento de crise, é assim que o governo e a área econômica do governo respondeu de maneira muito objetiva aos nossos desafios. Ah, mas houve 11 bilhões de contingenciamento. Claro que houve 11 bilhões de contingenciamento. Em cima do quê? Em cima de emendas parlamentares de bancada, em cima de parte das emendas individuais que não foram impositivas, e os demais ajustes todos estão sendo feitos por dentro do Ministério, sem colocar a conta nos municípios, nos estados, nas santas casas, nos nossos institutos de pesquisa, na política de assistência farmacêutica ou qualquer outra área. Este é um compromisso da presidenta Dilma que eu quero aqui reafirmar neste momento de dificuldade. Entretanto, isso não basta.
vocês já devem ter visto vários companheiros e companheiras que discutem o financiamento, pegando um gráfico de pizza de 2002 e dizendo o seguinte: olha, em 2002, o Ministério da Saúde tinha maior participação no financiamento da saúde, os estados e os municípios menos. E ele pega um gráfico de pizza de 2014, ele ou ela, e mostra: olha, agora os municípios e os estados cresceram muito e o Ministério da Saúde diminuiu. Eu não vou apresentar aqui, mas com certeza os meus companheiros do Ministério que vão estar participando do debate vão mostrar. Quando a gente olha a curva de crescimento, a gente vai avaliar que os estados e os municípios cresceram mesmo. E era esse o objetivo da Emenda Constitucional 29, ao definir um patamar mínimo para os municípios e para os estados. Os municípios, como estão lá na ponta e fazem a prestação direta, eles foram, continuaram crescendo e hoje fazem um comprometimento quase que impossível, porque começa a afetar outras políticas públicas. Não dá para dizer que o prefeito não tem compromisso com a saúde quando ele chega a 25%, 30%, 35% dos gastos próprios. Os estados resistiram o quanto puderam a gastar os 12%. Inúmeros governadores que hoje levantam o queixo para dizer o financiamento da saúde, usaram o subterfúgio de colocar sistema prisional, plano de saúde de servidor, políticas de assistência social para enganar e cumprir os 12%. Com a Lei 141, isso se resolveu, porque ficou claro qual é o entendimento de gasto de saúde. E o Ministério da Saúde manteve o mesmo padrão, crescendo também da mesma maneira. Os gráficos são inquestionáveis. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, gente. Nós gastamos, eu vou dar o dado de 2013, alinhado do Banco Mundial, que permite a gente fazer comparação entre os países. Nós gastamos em 2013, somando municípios, estados e União, para garantir do transplante, a vacina, as políticas de promoção à saúde, as políticas intersetorial, $525 por habitante por ano. Vou pegar o Reino Unido, que tem um sistema universal reconhecidamente competente, organizado, que nos serve muito bem como referência, $3.000 por habitante por ano. Se pegar os Estados Unidos, vai a $14.000. Outros países europeus, todos estão na faixa do 4.000, 3.500. Ou seja, talvez uma das injustiças mais importantes, mais graves que se façam contra os gestores do SUS, contra nós que defendemos o SUS, é que o problema do SUS é que nós gastamos mal o dinheiro existente. Claro que gastar dinheiro bem é um compromisso em qualquer circunstância. E nós temos que defender cada centavo, dar malversação, dar mais transparência, ter mais controle social, mais capacidade de adequar. Mas nós precisamos fazer a luta pelo financiamento sustentável, permanente e adequado para o Sistema Único de Saúde. Por isso que eu acho decisivo este movimento que hoje começa a se estabelecer em torno dos prefeitos, na Frente Nacional dos Prefeitos, dos governadores de diversos partidos, liderado pelo Conselho Nacional de Saúde e por todas as entidades, para discutir com a sociedade brasileira e discutir no Congresso Nacional qual é o padrão de integralidade. O que nós defendemos é o SUS universal para todos e integral. E isso custa. E isso tem que ser financiado pela sociedade brasileira. Vai vir do imposto das grandes fortunas, verá da taxação das heranças, nós vamos mexer no chamado taxação do pecado, fumo, cigarro, jogos de azar e etc. Nós vamos direcionar os recursos do DPVAT, que hoje ficam na mão 66% de seguradoras e que não vão para a mão dos usuários nem para cá. Existem várias possibilidades que têm que ser discutidas pela sociedade brasileira. O que nós só não podemos é deixar de fazer essa discussão. 27 anos depois, é chegada a hora da sociedade brasileira entrar no debate. Aquela brincadeira que o Congresso Nacional, que a oposição fez ao presidente Lula em 2007, custou, de 2008 para cá, mais de 350 bilhões de reais com a extinção da CPMF. Se não é CPMF, não importa. O que importa é que a sociedade brasileira diga o seguinte: qual é o sistema público que nós queremos ter, que seja capaz de olhar para os trabalhadores e ter uma política de valorização salarial, de formação, de educação permanente, as nossas instituições públicas pensarem em projetos de curto, médio e longo prazo. Sem a discussão efetiva do financiamento, nós não avançaremos. Eu espero, sinceramente, que a Abrasco possa trazer uma contribuição
a mais radical possível, a mais qualificada possível, e que nós possamos chegar à 15ª Conferência Nacional de Saúde com a mobilização do povo brasileiro em defesa do Sistema Único de Saúde. Parabéns à Abrasco, parabéns a cada um companheiro e companheira, vamos juntos nessa luta pelo SUS.